boa tarde a todos e todas. Boa tarde, Marli. Tudo bem? Queria muito agradecer ao Felipe por ter aceito aí. Marli, o seu som não está bom. Para fazer essa parte sobre o manejo clínico, foi princípios, né? E para poder, enfim, a gente refrescar a nossa. Acho que eu estava mais era agradecendo ao Felipe, da gente continuar essa ação, que ela é uma ação aí de formação continuada. Mas eu não ouvi nada que você falou. Eu não sei se as outras pessoas ouviram, porque travou aqui. Acho que a minha internet, que hoje não está me ajudando. Eu participei de outras reuniões, não tive problema nenhum, e agora está dando problema. Mas, enfim, vamos lá. Felipe, a palavra está com você. Era mais para te agradecer. Eu que agradeço, Marli, Wanda, Fábio, o pessoal todo. Vamos lá, né? Vou botar a apresentação, nossa apresentação aqui. E... Só um pouquinho. Eita. Só um pouquinho, pessoal. Legal. Acho que agora deu certo. Todo mundo me vê e me ouve? Maravilha. Bom, primeiro de tudo, agradecer de volta, né? Enfim, o CDC, o projeto e todo mundo que está presente aqui hoje. Vou tentar nesse desafio, né, que foi me proposto de conversar sobre o manejo clínico ambulatorial do HIV num pedaço de tempo tão curto. Afinal de contas, são tantos temas, assim, tantos pontinhos a serem abordados. Algumas coisas a gente vai andar um pouquinho mais rápido, mas eu vou tentar colocar em pontos mais chave, né? As coisas que, enfim, não podem faltar desse olhar, desse cuidado que a gente tem que ter com as pessoas vivendo com HIV nesse começo, nesse início das situações. E talvez fique um pouco, enfim, né, para algumas pessoas que já têm prática, já, enfim, né, os colegas, enfim, prescritores que já estão dentro desse manejo, isso talvez fique com um conceito talvez um pouco mais simples, mas acho que é fundamental para a gente pensar numa forma de homogeneizar o pensamento e, mais do que tudo, provocar, se tiver alguma dúvida, alguma questão, para a gente conversar no final. Eu sempre gosto de começar com um pontinho, né? Minha mania de falar sobre rede, essa coisa que a gente gosta, mas, mais do que tudo, a gente precisa pensar na resposta brasileira, né? Para a AIDS no Brasil, para a epidemia da AIDS, ela precisa ser sistêmica e intersetorial. Então, esse é um ponto que é o único slide que eu conto, depois a gente vai para o manejo clínico, mas essa é uma situação que tem que estar sempre na nossa cabeça, né? Pensar que a gente vai conseguir enfrentar a epidemia da AIDS só com remédio, isso não vai acontecer. Só com exame, isso não vai ser suficiente para esse processo. Existe aí o que a gente conversa sobre os 4 pilares fundamentais da resposta que teremos que ter. Uma delas, obviamente, são bons serviços públicos, né? Serviços que funcionam bem, que aceitam as pessoas bem, que têm os exames rápidos, que têm qualidade no seu atendimento. Então, isso é um ponto importante, mas um entre os 4 eixos, né? Não dá para a gente nunca deixar de pensar nessa resposta brasileira se a gente não fizer a inclusão das minorias, né? A gente sabe que a epidemia da AIDS, ela atinge desproporcionalmente algumas populações vulnerabilizadas, e ter esse olhar e ter essa organização de sistema nessa lógica é fundamental.
Outra coisa que a gente, enfim, coloca em tempos tão difíceis que a gente vive no Brasil e no mundo, né, dessas retomadas da direita, de outros pedaços, é uma prevenção sem censura. A gente tem que pensar nisso. A gente tem que olhar para a prevenção de uma maneira que a gente possa discutir sexualidade sem pensar que isso é vulgaridade. E, obviamente, a atuação com e pelas ONGs de usuários. Esses são pontos que a resposta brasileira sempre teve ao longo dos seus 30, 40 anos, e não colocar essa galera na praça, não ouvir, não escutar e não trabalhar junto, não vai dar certo. Então, esses 4 pilares são fundamentais para esse processo. E o outro ponto que vem se falando muito, né, e na verdade é quase que eu coloco assim, não é factível pensar em organizar um modelo de sistema de saúde para que essas respostas sejam efetivas se a gente não considerar um serviço em rede, né, não fragmentado, não situações em que estão, enfim, soltas. Para além dos ambulatórios especializados, os hospitais, a gente também pensar em incluir a atenção primária. Afinal de contas, para a gente ter bons serviços públicos, a gente tem que pensar em acesso avançado, rápido, tranquilo, sem estigma, sem discriminação, cuidado capilarizado, perto das pessoas, longitudinal, que não seja um contato único, um contato breve, rápido. Pensar que para cada nível de atenção a gente tem que ter estratificação de risco, pensar e proteger dessa forma a atenção primária, proteger o ambulatório especializado para cuidar dos casos graves, os hospitais para proteger dos casos que têm indicação de internação, sempre pensando com matriciamento, conversa, diálogo, e para isso a gente tem que pensar em tecnologias de comunicação, formas que a gente converse, que tenha prontuários que converse, que tenha outras estratégias para esses pontos todos a gente trabalhar em rede. Isso é um ponto que, se a gente não pensar nesses 4 pilares e numa organização de modelo, a resposta vai ser insuficiente. E os lugares onde isso tem feito, certamente têm tido melhores resultados. Mas bora lá, bora para o que é o nosso pedaço, a abordagem inicial da pessoa, né, vivendo com HIV após o diagnóstico, né? Porque aqui a gente está conversando realmente desse manejo clínico de quem já fez, né? A gente não vai discutir como faz o diagnóstico e tudo mais. Bom, o que não pode faltar na conversa, né? Aqui do ladinho eu trago uma tabela, vocês vão ver que eu vou trazer várias tabelas do PCDT e de outros documentos, de coisas que a gente coloca que são fundamentais de serem tocadas. Nem todas elas são possíveis da gente conversar no primeiro momento, mas que tem que estar em mente que a gente, em algum momento desse cuidado longitudinal da pessoa vivendo com HIV, né, ambulatorial, ela vai ter que ser abordada. Então, questões relacionadas a infecções pelo HIV, história médica atual passado, riscos e vulnerabilidades, história psicossocial, saúde reprodutiva, tudo isso tem que estar. Eu destaquei algumas coisas que isso tem que estar para todas as pessoas da equipe, né? Não só o médico, não só o enfermeiro, não só o farmacêutico, não só o técnico, não só o psicólogo, todo mundo tem que tentar estabelecer uma relação de confiança e respeito. Isso é um ponto que o paciente percebe na hora, né? O usuário percebe na hora se você está tentando construir isso, e essa construção é fundamental para o sucesso tanto do cuidado dele e também para a efetividade, para a gente sentir bem que a gente está conseguindo resolver. Então, um ponto que a gente vai conversar, inclusive nas outras treinamentos aqui do que o projeto vem trazendo, é uma adequação de linguagem. A gente tem que adaptar a linguagem. Tem hora que a gente não pode ficar falando Medicaid ou siglas ou situações, adequar e perceber, né, enfim, qual que é a escolaridade da pessoa, o que ela entende, a forma como ela vê. Essa adequação de linguagem é um ponto fundamental para esse estabelecimento de relação de confiança. Outro ponto que não pode faltar é sanar dúvidas em relação ao diagnóstico de HIV. Conversar sobre o que é HIV, o que é AIDS, o que é CD4, o que é carga viral, afinal de contas são exames e situação que são muito importantes para a autonomia do paciente, ele entender o que está acontecendo dele, né? Para não ser, na verdade, uma relação em que seja só o profissional dizendo o que é certo, o que é errado, o paciente precisa entender essas situações. Outro ponto é a transmissão, como que acontece a transmissão, mas principalmente como não acontece a transmissão, né? Eu tive uma paciente uma vez que, enfim, ela não era minha, mas no final das contas, depois de anos já de tratando HIV, era uma senhorinha e que ela, depois que descobriu o HIV, nunca mais ela tinha cozinhado para os netos dela, né? Quando a gente
sentou, conseguiu conversar sobre essa situação, de como que, enfim, né, pela comida não passa, por cozinhar, que essas coisas não têm sentido dentro da lógica que ela construiu para si mesma dentro desse processo, ela aderiu melhor ao serviço, ao tratamento, foi uma libertação para ela, no final das contas, perceber que, enfim, né, como que ela não transmitia. Então, não transmite por beijo, abraço, carinho, roupas, essas coisas são importantes de ser ditas, porque geralmente as pessoas têm muito tabu, tem um fantasma atrás disso, tem uma sorofobia implícita e que a gente precisa constantemente trabalhar, e desde o primeiro momento e por todas as pessoas. E outra é explicar que o tratamento, se for seguido, se for feito certinho, vai ter um bom prognóstico, a pessoa vai viver bem. Hoje a gente tem estudos, né, mostrando que uma pessoa vivendo com HIV, com mais de 30 anos, CD4 acima de 350, carga viral indetectável, tem expectativa de vida superior à população geral. Né? Então, como que isso pode? Porque tem maiores cuidados, né? Enfim, tentando ações de cuidado e de prevenção. Então, essa é importante contar que a pessoa vai viver bem e que ela não vai morrer daquele negócio que ela ouviu alguma vez na vida chamado HIV. E um outro ponto que não dá, né, essa é uma informação relativamente nova, mas os pacientes não conhecem, é o conceito de I igual a I. Indetectável igual a intransmissível, isso precisa ser dito, ou seja, né, uma pessoa com carga viral indetectável não transmite o HIV, por relação sexual, isso ajuda muito na adesão, isso ajuda muito a pessoa a não se sentir uma bomba biológica, e isso faz toda a diferença. E esses conceitos precisam estar o tempo todo, seja por informativo, seja por fala, seja por todas as situações. Falar do igual aí é uma das coisas que as pessoas mais querem e precisam saber, e isso faz toda a diferença na nossa relação, da nossa conversa. Bom, mas para a gente também poder falar, a gente tem que entender algumas coisas, né? Eu acho que a gente conversa bastante sobre determinadas situações, mas às vezes a gente sente que tem algumas dúvidas quando a gente está falando de HIV/AIDS, qual que é essa diferença, né? Aqui é um gráfico que de cara a gente já fica um pouco assustado, mas eu vou tentar explicar, né? Então aqui na série embaixo a gente tem uma série temporal, né, que começa com semanas e depois vai para anos. E especificamente desse lado aqui fala sobre a contagem de CD4, que está basicamente explícita por essa coluna mais escura, preta, e a contagem de carga viral, que está explícita por essa linhazinha mais cinza, digamos assim. Então, quando acontece a infecção, o que rola, né? O que pinta no nosso corpo? Num primeiro momento, o HIV se multiplica em grandes quantidades, num grande volume, então tem um aumento muito expressivo da carga viral. E, obviamente, como o vírus do HIV, né, enfim, a célula principal, digamos assim, que ele gosta de matar, deletar, é o CD4, há uma queda abrupta do CD4 nessa situação. Isso é aquele momento em que a gente fala da infecção aguda, que a grande maioria das pessoas sentem alguma coisa, o que a gente chama de uma flu-like, né, parecido com uma gripe. Alguns estudos mostram que acima de 80% das pessoas lembram de ter tido ou têm sintomas relacionados a uma infecção aguda. É aquele momento que acontece geralmente algumas semanas depois do contato. Esse momento, raramente a gente faz o diagnóstico, hoje em dia a gente vem percebendo um pouco mais. Na PrEP ele tem um sentido total, porque é uma pessoa que está em uso de prevenção com medicamentos. Então, essa investigação, se ele tem alguns sintomas disso, acontece. Então, tem um aumento expressivo da carga viral, uma queda do CD4 e o que a gente chama dessa infecção aguda. Mas o corpo responde, né? O corpo não é todo parado, ele chega um momento que ele fala assim, opa, peraí, não vou deixar barato. Então, ele tenta responder reduzindo um pouco a carga viral, né, expressivo, quando a gente está falando de infecção aguda, e ele tenta elevar um pouquinho o CD4 da pessoa, mas nunca se estabelecendo nos parâmetros iniciais, que a gente, enfim, estima que a média da população tem em torno de 1.000, ele sobe um pouquinho, vai lá, em torno de 700, isso sempre dependendo de cada pessoa. Depois dessa fase, né, que tem um certo controle, a gente entra no que a gente chama de uma fase latente, né, de uma latência clínica, que aí sim acontece uma demora de anos, não só semanas, de anos, em que há uma queda
contínua do CD4, se não for tratada a pessoa, a carga viral vai se elevando. De uma maneira geral, né, o que a gente chama, as pessoas demoram entre a infecção e realmente estar com a AIDS em torno de 8, 12 anos. Tem as pessoas que, enfim, evoluem muito rapidamente, às vezes em 1 ano, 2 anos, e tem pessoas que, enfim, não evoluem quase nunca, né? Que são o que a gente chama de controladores de elite, demorando muito mais, décadas, às vezes mais do que isso. Então, tem essa queda de CD4 na carga clínica, progressiva ao longo do tempo, e o aumento da carga viral, até o momento que a gente chega num ponto crítico, né? Que a gente está falando aqui de 350, mas até mais baixo, 200 de CD4, a carga viral tem um clique, que é quando a gente está realmente na AIDS, e que se nada for feito, a pessoa evolui invariavelmente, né, para a morte, com aumento expressivo da carga viral e queda do CD4, enfim, por completo, obviamente, quando a pessoa falece. É nessa situação e a partir desse ponto que acontece, né, da AIDS, que acontecem as principais infecções oportunistas, que a Beatriz contou nas semanas passadas aí com a gente, e esse é um ponto em que a gente encontra, infelizmente, muitas pessoas, porque é quando realmente começa a aparecer sintomas. Claro que a pessoa tem alguma coisinha aqui, algumas coisas que expressam, mas não sintomas clássicos de AIDS quando a gente está na latência clínica. E aí, na AIDS, sim, aparecem muitos sintomas, e aí, enfim, é tardio, a gente já perdeu o tempo, em tese a gente tem que correr atrás. Bom, o que mais que a gente tem que olhar na anamnese, né? Então, é bastante coisa que a gente tem que ver, né? Em toda consulta, né, ou não toda, eu pus a frequência aqui do lado, mas dessas praticamente todas, a gente tem que sempre estar perguntando para o paciente se ele tem sintomas. Afinal de contas, né, uma consulta, em parte, é por isso, mesmo que ele esteja tratando, mesmo que ele esteja bem, ou no diagnóstico inicial. Um outro ponto é perguntar sobre tuberculose. E vocês vão ver eu falar de tuberculose várias vezes, assim, 28 vezes vocês vão ver eu falar assim. Que 28 vezes é a chance que uma pessoa vivendo com HIV tem de ter tuberculose ativa a mais que a população geral. Então, essa eu vou bater nessa tecla, e isso é uma coisa que todo mundo tem que estar ligado. A gente vai conversar, vamos contar quantas vezes aí eu vou falar tuberculose, porque essa aí é um ponto fundamental quando a gente está falando de cuidado clínico, ambulatorial e em todos os outros locais. Bom, gente, todas as consultas a gente tem que conversar sobre adesão, né? Não tem como. Como é que tá? Tá indo bem? Tá tomando? Não tá tomando? Né? Os efeitos adversos que a pessoa está tendo algum efeito? E a gente vai conversar um pouquinho sobre esses, os principais, medicações. Obviamente, né, sintomas relacionados a sofrimento psíquico, saúde mental, lembrando que a gente tem um plano nacional, né, uma forma paradigmática nova de pensar saúde mental para fora da caixinha, né, não categorizar, não é a pessoa depressiva, a pessoa ansiosa, a gente tem que pensar em espectros, em situações mais amplas disso, e o acolhimento, muitas vezes, o olhar, a fala, o diálogo é a resposta principal no campo da saúde mental. A gente tem que entender que esse é um pedaço que, obviamente, tem situações de maior gravidade, mas que o grande sucesso dentro desse pedaço é quando a gente acolhe, escuta, ouve e ajuda a pessoa a trabalhar diante daquele sofrimento que ela vem passando ou daquela situação que ela vem passando. Porque, afinal de contas, na grande maioria das vezes, quando a gente discute saúde mental, a pessoa vai ter que conviver com aquela situação ou como que ela ganhando autonomia, lidando com isso. Então, esse é um ponto muitas vezes desgastantes, a gente tem poucas ferramentas, muitas vezes, de como não ter transferência, de não receber muitas coisas dos pacientes, e isso é um campo em que a gente precisa desenvolver, se capacitar, entender melhor como a gente pode fazer. Outra coisa que a gente tem que falar em todas as consultas é sobre planejamento familiar, né? E aí, né? Como é que está a família? Como é que está a situação? Quer engravidar? Não quer engravidar? Afinal de contas, são coisas em que as pessoas vivendo com HIV querem, né? E têm o direito de poderem, né? Muito longe do que se falava no passado, coisas absurdas que ainda a gente vê presente, de que quem tem HIV que nunca mais vai poder ter filhos. Isso é uma situação que, por exemplo, a gente tem que abordar, tem que estar ciente de que isso não é verdade e que a gente tem que esclarecer. Se é gestante, falar sobre amamentação, transmissão vertical, enfim, falar sobre osteoporose acima de 40 anos, a gente tem uma série de detalhes que a gente tem. Aqui eu coloco também, enfim, como a gente apresenta no nosso protocolo interno, aqui o famoso PAC que a gente conversa, que além dessa tabelinha que eu isolei aqui para vocês, o que fazer, na verdade, depois eu disponibilizo a apresentação, vai estar gravada, né, para dar uma olhada como que a gente vem debatendo as situações de cada pedaço, isso também tem no PCDT, em outros documentos, porque cada situação dessa
tem isso. E eu sempre destaco aqui a TB, afinal de contas, essa aí a gente não pode esquecer nunca, tem que estar na nossa cabeça. Bom, o que não dá para a gente também tirar depois da conversa é no exame físico. E é isso, né? A AIDS é um espectro, ela é uma síndrome. Então, vai desde uma pessoa que não tem nenhum sintoma, absolutamente nada, até uma pessoa com várias doenças ao mesmo tempo acontecendo fisiologicamente com ela. Então, esse é um ponto que a gente tem que entender, esse espectro, que não existe caixinhas para esse pedaço e que a gente tem que avaliar o exame físico, né, em todos os sistemas, né? Tentar olhar tudo que a gente possa. Mas tem dois pontos que eu sempre destaco que são rápidos, fáceis e que qualquer pessoa fazer, que é a horoscopia e a dermatoscopia. Olhar a boca e olhar a pele das pessoas. Isso dá muitos sinais, no HIV expressa isso. A pele da gente é um dos órgãos imunológicos mais importantes, afinal de contas, é o que faz a nossa relação com o mundo exterior. Então, isso são situações em que a gente nunca deve deixar de esquecer de falar, olhar, e qualquer pessoa pode fazer. E aí eu trago umas fotinhos de algumas coisas que são comuns, né? Por exemplo, na horoscopia, um paciente com, enfim, né, com AIDS já, com uma situação, mesmo que o CD4 às vezes não esteja baixo, é muito comum apresentar a candidíase oral. Né? A candidíase oral, enfim, ela aparece, às vezes até mesmo esofágica, ela tem essa carinha desse veludo branco que acontece na língua, na boca e em outros locais, e tem uma prima dela, tal da leucoplasia pilosa, que não é a candidíase oral, mas parece muito, e essa, enfim, tem um caráter que a gente pode pôr, entre aspas, mais benigno, mas que já sugere algum comprometimento imunológico também. Tem uma técnicazinha, né, para a gente saber se é um ou é outro. A cândida, se a gente faz uma raspagem com a espátula, ela tende a sair da boca. Já a leucoplasia pilosa, ela está nas bordas da língua, geralmente, e ela não sai com essa raspagem. Então, isso consegue dar uma dica para a gente aonde que a gente está indo. Na pele, alguns dos sintomas, a gente, né, como eu disse, a AIDS é uma síndrome, é um espectro gigantesco, mas tem algumas coisas que são comuns, por exemplo, a dermatite seborreica, né? Isso não quer dizer que a pessoa é suja, que não toma banho, não tem nada a ver, na verdade é benigna também, mas ela se apresenta muitas vezes muito comum, né? E a grande maioria das vezes, antirretroviral ajuda muito, né? Eu tenho um costume de conversar com os pacientes e falar assim, que o melhor tratamento para a pele, para o cabelo, para ficar mais jovem, para ficar mais bonito, é tratar com antirretroviral, porque afinal de contas o corpo está gastando energia para matar o vírus, ele está pouco preocupado se você vai ter cabelo, se tua pele está legal. Então isso também, enfim, formas da gente abordar e conseguir fazer com que a pessoa se motive, né? Outras são xeroses, essa pele meio seca, com cara, né, esquitiosa, com essa cara meio de escaminhas de peixe, é uma lesão comum. São várias outras, e tem uma lesão grave, que a gente chama sarcoma de Kaposi, e que são essas lesões de pele violáceas, né? Essa cor, assim, esse é um câncer, na verdade, relacionado à co-infecção do herpes 8 e do HIV, né? Tem outras situações nisso, mas no HIV é muito comum essa associação que enfim, traz essa relação. É um câncer de vasos sanguíneos e que também, na grande maioria das vezes, é o antirretroviral que é o tratamento, mas em algumas situações, de fato, precisa de quimioterapia associada, e é uma coisa que às vezes se apresenta quando o paciente já chega tardiamente no ambulatório. Esse é um dos aspectos, enfim, vamos seguir. Eu acho que isso tem muita coisa para a gente aprofundar quando a gente vai falar de exame físico, mas aí a gente não conseguiria fazer tudo nesse momento. Bom, agora eu vou falar um pouquinho dos exames, né? Os exames iniciais, o que a gente faz após o diagnóstico, quais exames que a gente pede para fazer. Lembrando que, felizmente, isso já está relativamente regulamentado no Brasil. A grande maioria desses exames, com exceção da genotipagem, já pode ser solicitadas pelos enfermeiros, enfermeiras, né, quando faz o diagnóstico, adiantando, na verdade, a vida do paciente, para quando ele chega, enfim, para a consulta médica já ter esses resultados, e isso é muito importante para reduzir, enfim, essa peregrinação, às vezes, que o paciente faz ao longo dos serviços de saúde. E esses exames são basicamente para a gente olhar a condição geral do paciente, ver se ele tem alguma comorbidade, né? Porque isso vai, de alguma maneira, muitas vezes interferir, afinal de contas, a gente vai tomar algumas decisões a depender se ele tem alguma comorbidade associada. Obviamente, a gente vai olhar sobre as co-infecções, hepatite B, hepatite C, tuberculose. A gente tem que estar de olho dentro desses processos, os exames ajudam. A gente vai ajudar com esses exames iniciais a urgência do início da tarde, afinal de contas, se o CD4 está baixo, a gente tem que
acelerar, se a carga viral está muito alta, também, né? Também vai ajudar esses exames a ter um laboratório basal pré-tratamento, para a gente pensar, afinal de contas, se a TARV, se as intervenções que a gente vai fazer vai alterar, então a gente já consegue ter um nível basal dessa pessoa para depois avaliar necessidades de manejo. Também vai ajudar a gente a pensar nas vacinas, nas imunizações e a depender, enfim, do CD4, as profilaxias. Então, esses são exames, pessoal, que são enxutos, são exames, enfim, praticamente mínimos, mas não tem muito mais do que a gente deve pedir no exame inicial. É óbvio que se tiver algumas alterações, outros exames serão necessários ser solicitados, né? Genotipagem pré-tratamento ainda é um ato exclusivo, enfim, de solicitação médica, não que alguém não possa auxiliar dentro disso, mas é um exame que tem indicação, enfim, precisa, que a gente vai conversar daqui a pouquinho sobre ele também. CD4 e carga viral é óbvio, né, gente, que a gente tem que ter um basal para a gente pensar, não necessariamente tem que ter ele o resultado para iniciar a TARV, mas se a pessoa coletar o CD4, coletar a carga viral e iniciar a TARV, a gente já vai ter esse exame basal. Hemograma importante, glicemia de jejum, dosagem de lipídios, avaliação do rim, avaliação hepática, se tem outras ISTs, como as hepatites, sífilis, eventualmente o IgG para toxoplasmose, para decisão de profilaxia, apesar disso estar, enfim, um pouco solto. Aqui, né, dentro das nossas situações epidemiológicas, principalmente das 3 cidades que a gente está conversando, 4, HTLV não é um problema, mas HTLV é muito comum. Enfim, essa pergunta não está clássica ainda está, o Departamento Nacional vem fazendo uma pesquisa em cima disso para saber onde que está, né, a prevalência de HTLV, mas certamente na Bahia é aumentada, parece que no Espírito Santo também, talvez em algumas regiões de Minas. Então, pacientes que vêm desses lugares, a gente tem que pensar também em solicitar HTLV. E, obviamente, o PPD, quando disponível, e é uma situação que ajuda e auxilia, a gente vai conversar um pouco mais, e um exame radiológico, que geralmente é um entrave dentro das prefeituras, dentro dos locais, que é a radiografia de tórax, né? Ela é um exame muito importante, sendo que o pulmão é um lugar muito afetado pela síndrome do HIV, né, síndrome da AIDS, e ele traz várias informações que também vai auxiliar a gente a excluir alguma tuberculose ativa ou outras situações para a gente pensar em algumas decisões para frente. Bom, falando de genotipagem pré-tratamento, essa é a genotipagem que a gente vai fazer antes de iniciar a TARV, ou seja, ela só está indicada para as pessoas que não estão em TARV. Se a pessoa está em TARV e virou um desses casos, por exemplo, ela já é uma mulher vivendo com HIV e virou gestante, ela não tem indicação de genotipagem pré-tratamento a priori, né? Então, essas são indicações que a gente faz antes de iniciar a TARV. Para quê? Porque são situações de relativa urgência, em que se a gente iniciar uma TARV errada, a gente vai precisar corrigir ela, né? Se for uma TARV já com resistência primária, a gente vai precisar corrigir ela com rapidez para adequar, afinal de contas, na gestante a gente está também, além de tratar a mulher, prevenindo a transmissão vertical, então a genotipagem pré-tratamento está indicada em gestantes que não estão com carga viral indetectável, né? As que estão com carga viral indetectável não tem sentido, você não vai conseguir fazer a genotipagem. Crianças infectadas pelo HIV, na coinfecção pela TB-HIV, na mesma situação, são pessoas pré-tratamento, né? Então, se ela já está tratando, já está indetectável, você descobriu tuberculose, que é uma situação geralmente rara, mas pode acontecer, enfim, aí sim tem indicação de geno pré-tratamento. Pacientes com contraindicação ao dolutegravir, ou seja, a principal, né, que é, no caso aí, a indicação do efavirenz. Isso vem do estudo que é sequencial, que o Brasil conduz, no final das contas, para ver a resistência primária ao efavirenz, que veio crescendo ao longo desses anos, mais expressivo na região sudeste, mas também no sul do Brasil. Então, como a indicação de efavirenz potencialmente pode estar, quando você inicia a TARV, com uma resistência primária, efavirenz, você faz a genotipagem pré-tratamento para depois prescrever, iniciar ou coleta a genotipagem para depois iniciar o efavirenz. E também a parceria soro diferente, apesar da gente entender que o I igual a I, isso já vem caindo um pouco por terra, mas ainda está dentro das indicações de se fazer a genopré, porque afinal de contas a pessoa se infectou com uma pessoa que estava usando o TARV e potencialmente ela pode ter pego um vírus já com resistência primária a algumas antirretrovirais.
Bom, mas quando e por que que a gente inicia a TAV, né? Então, a TAV, a gente vem mudando ao longo do tempo quando que a gente começava e por que que a gente mudava, né? Quem já tem mais tempo de casa vai lembrar que a gente iniciava a TARV só quando a pessoa apresentava sintomas, né? Os consensos lá de 2008, a gente pensava em só quando a pessoa entrava com sintomas, definição de AIDS, o CD4 menor que 200, depois subiu para 350, depois subiu rapidamente para 500, até que, enfim, a partir do PCDT de 2013, dezembro de 2013, né, foi implementado que todas as pessoas vivendo com HIV têm indicação, independente de CD4, independente de carga viral, de uso de terapia antirretroviral. E isso se mostrou nos estudos porque reduz a morbimortalidade, reduz a incidência de tuberculose, reduz também a transmissão, né, como a gente vem falando, igual e outras formas. Então, isso vem de tempos em tempos aumentando essa escala e hoje todas as pessoas têm indicação de terapia antirretroviral, independente do seu status sorológico, digamos assim, do seu status, digamos assim, imunológico, né, de CD4. Mas claro, né, pessoas, isso aqui não é uma situação em que a gente é obrigatório enfiar pela goela, e nunca vai dar certo enfiar pela goela. Uma avaliação sempre individualizada da motivação da pessoa, a informação, a compreensão que ela tem, compreendendo a autonomia dela e tentando construir vínculo e confiança para que a gente possa iniciar a TAP. Esse é um passo que a gente não tem, a gente, ainda bem, ainda não vivemos numa ditadura, então essa é uma situação em que a gente tem que entender a outra pessoa, os lados, conversar e tentar colocar. Nem sempre dá, mas acho que se bem conversado, todo mundo vai entender os benefícios que é isso. Mas eu trago um outro ponto, né? Porque o projeto, felizmente, traz novos desafios para a gente, né? Que é o novo desafio da ciência, que é essa história do início imediato versus essa nova estratégia que o projeto traz do same-day art, ou seja, esse início da terapia no mesmo dia. Então, esses conceitos são um pouco, enfim, alternam dentro da literatura, né? Esse same-day art no mesmo dia é uma coisa entre o mesmo dia e 7 dias, e o início imediato é alguma coisa entre 7 dias ou 90 dias, né? Mas isso já vem mostrando, né? E isso é uma coisa nova, ainda não está no PCDT claramente designado, mas no projeto está, e é isso que a gente faz. O same-day art, a estratégia do início rápido, né? Da terapia antirretroviral, mostrou um aumento da supressão viral em pessoas em 12 meses, um aumento da retenção nos serviços, né, depois de 12 meses, e uma redução da mortalidade. Só por isso a gente já tem, enfim, praticamente, enfim, todos os elementos que vale a pena a gente tentar pensar em fazer o tratamento imediato, né? O tratamento não imediato, o tratamento rápido, né? Mas os estudos também mostram, né, que isso funciona se a gente tem bons serviços, se a gente tem acesso fácil, né? Porque afinal de contas não dá para a gente também fazer uma campanha ir lá fazer na rua e depois esquecer, a pessoa vai perder segmento, não vai ter esses benefícios dessas coisas. Então é uma estratégia que se faz dentro de uma lógica de que a gente ainda vai continuar cuidando dessa pessoa. Então essa é uma estratégia muito bacana que o projeto traz, eu sou muito entusiasta dela, eu acho que a gente tem que ampliar mesmo isso, não só, enfim, aqui, mas eu acho que como resposta e como informação para os médicos, para os colegas, para os profissionais de saúde, principalmente para os usuários, dos benefícios que é começar rapidamente a terapia antirretroviral. Bom, aqui eu peço um pouco de, digamos assim, de compreensão dos colegas que já têm muita habilidade com prescrição de antirretroviral, mas acho que é um passo bem importante para a gente ter um alinhamento com todos. O que é esse tal desses princípios gerais aqui que eu tenho chamado da terapia antirretroviral? A gente tem muita dúvida, né? É um monte de remédio. Pensa, só no Brasil a gente está falando de quase 40 apresentações de medicações. Mas tem alguns que se repetem e tem um macete, digamos assim, uma forma que a gente tem, e é que aqui eu vou, enfim, simplificar para a gente conseguir entender, até porque já tem uns debates que a gente, agora, já de que essa regra não é tão uma regra, mas ela valeu durante muitos anos, né? Desde 96, quando, enfim, se instaurou a tal da a terapia antirretroviral de alta potência, de lá para cá essa regra vigorou até, enfim, 2, 4 anos atrás, que toda TARV deve ser composta por 3 drogas ativas, por 3 tipos de drogas de classes diferentes, né? Na verdade, 3 drogas ativas, sendo que 2 delas têm que compor aqui, né?
um inibidor de transcriptase reversa nucleosídeo, nucleotídeo, que são os clássicos, né? Lamivudina, tenofovir, o AZT, azidovudina e o abacavir, mais um desses aqui. Então, são sempre 2 desses, não sempre entre aspas, mais algum desses. Enfim, um desses pode ser um inibidor de integrase, classicamente a gente tem falado mais do dolutegravir, mas pode ser o raltegravir, ou um inibidor de protease, os mais comuns são o atazanavir e o darunavir. O lopinavir se usava muito, né? A gente já ouviu bastante, é o famoso Caletra, foi um impacto quando ele chegou, mas hoje ele já tem um uso mais restrito, quase só na forma de xarope, então tem algumas restrições. Ou o que a gente chama de inibidores de transcriptase reversa não nucleosídeo, que é o efavirenz, a nevirapina mais clássicos, existiam outros no passado, hoje a gente já nem tem disponíveis, mas de uma maneira geral, para compor uma TARV, para vocês observarem e olharem, a gente vai ter 2 nucleosídeos com mais um de alguma classe para montar. Mas isso já mudou, né, gente? Classicamente, pacientes de resgate usam mais classes, e alguns pacientes que vão muito bem, a gente vem falando e discutindo a tal da famosa dupla terapia, que ela tem indicações um pouco restritas ainda, mas que é um campo aí da ciência dos antirretrovirais que vem ganhando corpo e vem mostrando que é efetivo. A coisa boa é saber que se a gente tem, né, drogas que a gente pode montar com 2 drogas e se funcionar muito bem, pô, maravilha, tem menos efeitos adversos, custos, uma série de coisas envolvidas. Mas, de uma maneira geral, você sempre vai ver os pacientes usando pelo menos 3 drogas. Lembrando sempre que o Rzinho, o ritonavir, que às vezes vem separado, quando ele é um booster, ele serve para que o outro IP associado a ele, né, então, no caso, a atazanavir, o darunavir, diplanavir, outros, eles, no final das contas, funcionem com doses menores. Então, a gente usa, digamos assim, para ele ocupar lá o P, o citocromo P450, enfim, nomes difíceis, mas que ocupa e faz com que as doses sejam menos tóxicas desses outros medicamentos e tenham menos efeitos adversos. Pus aqui uma tabela, essa tabela é com todos, está lá no finalzinho do PCDT, um dos anexos, só para a gente ter uma ideia de todos os remédios, do que a gente tem aqui, né? No final das contas, não são só esses, são outros. Bem recentemente a gente teve incorporação, né, do Darunavir 800, que é uma coisa bacana, e outra coisa que a gente tem recente é o Raltegravir também, para dose pediátrica. Então, são coisas que estão caminhando em situações que está sempre dentro dessa tecnologia, tanto como compor e remédios novos que vêm pintando para a gente compor os esquemas. Bom, e qual que é o tratamento inicial, né, galera? O clássico, né, pelo menos clássico desde 2017, um avanço que o Brasil também fez dentro desse sentido, entre as drogas, enfim, mais, né, com menos eventos adversos hoje disponíveis para a gente iniciar, com uma alta barreira genética e com menos efeitos adversos. Então, é o inicial, né, a terapia preferencial, que antes a gente chamava de primeira linha, é composto hoje pelo tenofovir, a lamivudina, que vem num comprimido único, mais o dolutegravir, e ele já é usado aí por mais de 70% das pessoas, talvez até um pouco mais das pessoas já no Brasil. Isso vem em uma série de estratégias, de formas para essas pessoas se beneficiarem desse tratamento. Bom, mas vamos conversar deles, então, especialmente do dolutegravir e do tenofovir, já que a lamivudina ela não tem grandes efeitos adversos, e ela vai compor muitas vezes quase todos os esquemas, até de resgate, porque ela tem uma importância mesmo quando tem resistência a ela, mas isso não é assunto para hoje, e uma das coisas que a gente precisa entender é o dolutegravir, seus principais efeitos, digamos assim, ou as contraindicações que eventualmente aconteciam. Então, logo que saiu lá em 2017, né, o uso do dolutegravir como preferencial, ele era proibido para co-infecção com a tuberculose. Não era possível usar. Enfim, ainda não havia estudos que mostravam que era seguro, eficaz, mas isso já caiu por terra, né? O Spiring, que é um estudo que estudou essa questão do dolutegravir, já mostrou que se a gente usar a dose dobrada para o dolutegravir, um dos principais, mas tem vários outros, mas se a gente usar a dose dobrada, né, nos pacientes que estão com rifampicina, então precisa dessa adequação de dose, é possível a gente usar no tratamento da TB. Então, esse é um ponto importante para a gente pensar, que antes não podia, mas agora pode, e ainda só precisa desses ajustes. Um outro ponto, esse foi, né, uma situação
muito complicada, dos dois pontos que eu vou falar, lá em maio de 2018, mais ou menos, sai um alerta da OMS com relação a defeitos de tubo neural, lá em Botsuana, num estudo, enfim, que não era desenhado para isso, mas que mostrou esses resultados, com uma chance, eventualmente, do uso do dolutegravir nessa situação e ter um aumento de risco, uma situação que era, enfim, para ser pensada. Hoje, como é que funciona isso aqui dentro do nosso planejamento, né? Dentro dos PCDTs? Que mulheres com possibilidade de engravidar sem contracepção, ela deve ser uma situação dialogada. A primeira pergunta que tem que fazer é se ela tem desejo de engravidar ou planejamento de engravidar. Essa é uma situação que é importante conversar, porque, afinal de contas, se você perguntar, enfim, para a grande maioria das mulheres, se ela tem desejo de engravidar, sim, em algum momento ela tem, né, afinal de contas, a grande maioria das pessoas pensa em ter filhos. Mas, se ela está planejando engravidar, é uma situação que ela está planejando, está estruturada, ela já decidiu. Isso raramente acontece, ou, enfim, pode acontecer, mas é menos comum, quando você acabou de dar um diagnóstico de HIV, né? Isso, a pessoa rever seus planos, rever suas situações. Quando ela está no plano do desejo ainda, numa situação, é seguro, e a gente, né, enfim, vem orientando dessa forma, que a gente pense seriamente usar e oferecer dolutegravir. Já quando está no campo do planejamento, isso também não é impeditivo completo, mas se for um planejamento muito estruturado, uma questão que é para agora, para já, antes dela ter, enfim, carga viral indetectável, recuperação, a gente pensar em usar outras drogas, né? No caso, a gente vai pensar para o Favirenz, depois para o Atazanavir, ou para o Darunavir, ou para o Raltegravir, e a gente vai passando nas escalas de contraindicação e passando. As gestantes também era uma situação que era proibida por conta desse alerta, né, de Botsuana, desse estudo TEPSAMO que aconteceu. Mas uma das coisas que eu sempre gosto de frisar é essa diferença que existe entre mulheres vivendo com HIV que engravidam e gestantes com diagnóstico de HIV recente, que aconteceu o diagnóstico durante o pré-natal, né, que ela descobriu o HIV durante o pré-natal. Porque mulheres mulheres vivendo com HIV que engravidam, ou seja, mulheres vivendo com HIV que já estão em tratamento, engravidam, a orientação é que, basicamente, a gente não altere a terapia antirretroviral dessa mulher se ela tiver com carga viral indetectável, bem adaptada, sem efeitos adversos. Os riscos e os benefícios disso superam, obviamente, o benefício da gente manter, continuar, do que o risco, de fato, de ter alguma coisa relacionada a isso. Já quando a gente está diante de uma mulher que acabou de fazer o diagnóstico e se encontra no primeiro trimestre, porque se for acima de 8 semanas, né, a nota informativa recente, as discussões, os estudos mostram que há grande segurança da gente prescrever o dolo. Tem muita coisa positiva relacionada a isso, a carga viral cai bem mais rápido do que, enfim, o efavirenz, cai, enfim, mais rápido até, enfim, que a atazanavir e darunavir, às vezes por efeitos adversos. A gente tem estudos nacionais também mostrando isso. Então, diante dessa situação, pensar e avaliar se é uma mulher vivendo com HIV que engravida, mantém. Mas se é uma gestante com diagnóstico recente de HIV, tem que olhar para a idade gestacional. Se for acima de 8 semanas, a gente também mantém. E mesmo no primeiro trimestre, com menos de 8 semanas, a gente pensar que, de fato, é um risco adicional de 0,2% de defeito tubo neural, né? De fato, gente, todos os antirretrovirais, de alguma maneira, podem interferir em desfecho da gestação. A gente sabe que os IPs, por exemplo, estão relacionados com placenta prévia, né? A gente tem uma série de coisas que colocam, no final das contas, alguma questão envolvida, seja a curto prazo, seja a longo prazo, do uso do antirretroviral. Mas é muito, muito pior uma criança nascer com HIV e ter que, enfim, sofrer, né, essa situação, enfim, essa comorbidade ao longo da vida toda dela, se é uma situação que a gente pode, deve prevenir com unhas e dentes, digamos assim. Bom, e o último ponto que a gente não pode, ou a gente deve avaliar, pensar muito no uso do dolutegravir, é com anticonvulsivantes, especialmente esses, fenetoína, fenobarbital, oxicarbamazepina e carbamazepina, né? Até existe uma discussão que coloca que a gente pode pensar em aumentar a dose do dolutegravir. Os estudos, na verdade, usaram doses muito pequenas, na verdade, de carbamazepina, né? Menos de 300 miligramas, então não é uma dose que usa muito grande. Então, a recomendação atual, se possível, na melhor das hipóteses, é trocar o anticonvulsivante para tentar usar o dolutegravir, né? Essa ainda mantém e ainda está, enfim, claro, sempre em discussão,
mas a princípio ainda é uma recomendação, pelo menos aqui a gente tem usado, de trocar, né? Porque a gente tem algumas outras opções possíveis de fazer. Com raras exceções disso, não é possível trocar o anticonvulsivante, e aí a gente tem que pensar, de fato, mudar os antirretrovirais. Bom, esse aqui é o estudo brasileiro, na época que teve o grande problema desse defeito tuboneural. O Brasil fez uma pesquisa muito grande, multicêntrica, de todas as mulheres que foram expostas ao dolutegravir durante aquele período entre 2017 e 2018, e mostrou, a princípio, esses estudos, essa investigação que aconteceu, que não teve defeito de tubo neural associado. Depois teve alguns relatos lá associados que ainda estão sendo investigados, isso dá para colocar, mas o fato é que, recentemente, enfim, o Ministério publicou essas recomendações e é o que está nesse slidezinho que eu coloquei antes das trocas quando necessário. Então, tomar cuidado um pouquinho aí quando for menos de 8 semanas, mas, além disso, pode meter bronca, porque o dolutegravir, de fato, faz muito bem. E tem vários estudos de modelo, enfim, que mostram o quanto não colocar ele também podem, enfim, eventualmente aumentar as taxas de transmissão vertical, e isso é um desfecho muito pior de qualquer outra coisa. Bom, vamos falar do tenofovir então, gente. Então lá, já falamos do dolo, que é a lamivudina a gente nem precisa comentar, e o tenofovir. Esse aqui a gente tem que ter cuidado quando a gente está diante de doença renal conhecida, ou quando o paciente já tem lá uma taxa de filtração glomerular estimada menor que 60 milímetros por minuto, alguns protocolos colocam 50, né? Os Estados Unidos é 50. Mas o que isso é legal é porque o projeto traz essa creatinina rápida, ele ajuda a gente a tomar essa decisão muito rápido e ajuda bastante a gente a oferecer o tenofovir para a grande maioria das pessoas que são jovens, né? Que infelizmente são jovens, mas que não têm comorbidades associadas e por isso o tenofovir pode entrar, e é uma questão que a gente sempre tem que monitorar. Ainda tem uma discussão da questão do tenofovir afetar os ossos, né? Enfim, a possibilidade de osteoporose, fratura óssea. Eu acho que isso é um debate que ainda não está consolidado na ciência, tem muita gente que defende que isso é muito sério, né? Talvez eu leve alguma bronca de várias pessoas aí que devem estar olhando e falando o que esse cara está falando disso, mas, de fato, ainda é uma coisa que a própria densitometria é um exame complexo de avaliar, enfim, que se altera. Então, essa questão, às vezes, eu acho que tem que pensar, se no caso de fratura óssea espontânea, pensar, mas ainda não é algo que é uma proscrição, impeditivo da pessoa usar o tenofovir por conta dessa situação. Até porque a gente, enfim, até tem outros antirretrovirais, mas não em um comprimido, isso pode comprometer a adesão em uma série de coisas futuras, então tem que olhar nessa complexidade, não somente na fratura específica, mas também o quanto que a pessoa vai se cuidar num cuidado longitudinal, longo, por anos, né? Bora lá, gente. Falei da terapia inicial e agora eu vou conversar um pouco das contraindicações, digamos assim, né? Quando eu não puder usar a terapia inicial, o que eu posso trocar, né? Então, quando eu não posso usar o dolutegravir, por alguma daquelas questões que a gente discutiu, que foram caindo ao longo do tempo, a gente tem uma tendência a usar o efavirenz, ou a indicação que o PCDT traz é para a gente usar o efavirenz. Lembrando que aqui, nesse caso, a gente tem que fazer uma genotipagem pré-tratamento para iniciar, e se caso tem uma contraindicação efavirenz, aí a gente pula para uma outra classe, que é os inibidores de protease. Quando tem contraindicação ao tenofovir, a gente vai tentar diante de uma situação, que é pedir o HLA-B5701, é um exame que colhe geralmente na mesma rotina das genotipagens, né, que o departamento também oferece, e se ele for o HLA-B5721, o famoso HLA, ele tenta, na verdade, olhar, observar esse gene, e as pessoas que têm esse gene têm uma chance aumentada, um risco aumentado de ter uma reação de hipersensibilidade ao abacavir, que é o remédio que a gente substituiria o tenofovir. Então, se ele vier negativo, a pessoa não tem o gene, então a gente pode usar o abacavir. Se ele vier positivo, aí não vamos usar o abacavir, e aí a gente utiliza a azidovudina, o AZT, na grande maioria das vezes. Isso é uma situação que teve intermitência ao longo do tempo, né, nesses últimos anos, a oferta de HLA, e é uma situação, digamos assim, a gente usou durante anos, né, o abacavir sem o HLA. Hoje, ter o HLA ajuda bastante a gente, mas em algumas situações a gente tem que tomar, quando a gente não tem o HLA fácil, a decisão, não tem como ir para o AZT, porque a pessoa já tem anemia, por exemplo, a gente tem que usar o abacavir mesmo sem ter ele,
e estar mais perto, ver o paciente mais de perto, ver ele, né, para conseguir suspender rapidamente se ele tiver, de fato, uma reação de hipersensibilidade. Tem uma notinha de rodapé que eu acho que é legal colocar para os colegas que já têm mais experiência, mas às vezes não estão muito atentos. Quando a gente passa a usar um esquema que a gente usa efavirenz, abacavir e lamivudina, ou seja, contraindicação ao dolo e ao tenofovir, e o paciente tem uma carga viral alta, a gente tem que ter cautela, porque a associação abacavir, efavirenz e lamivudina, especialmente abacavir e efavirenz, mostrou algumas, enfim, falhas não desejadas, né? O sucesso terapêutico com cargas virais muito altas não foi tão bom, e isso a gente, enfim, né, pensar, refletir se de repente pode ser a melhor situação. E outra coisa que também, enfim, oscila dentro da ciência é, às vezes, o abacavir está associado a um risco contraindicado, com precaução quando tem risco cardiovascular mais alto, mas aí são, enfim, isso oscila, tem hora que o abacavir é absolvido, tem hora que ele é condenado, então essa é uma situação também que a gente olha com cautela, entendendo que tem esse pedaço para a gente cuidar. Vamos lá. Bom, vamos para outro tema, né? Tirar um pouco das letrinhas, das sopas de letrinhas, mas isso é um ponto que talvez seja para todo mundo, o pessoal, enfim, os farmacêuticos envolvidos, com certeza tem que estar por dentro desse pedaço, mas todo mundo também tem que estar, né? Que é as interações medicamentosas. Afinal de contas, a gente está numa transição demográfica, no mundo estamos numa transição demográfica, todo mundo vem envelhecendo, ou pelo menos a grande maioria dos países, e o Brasil com certeza está nessa, apesar dele ainda não ter vencido o pedaço infectológico dele, as violências, suicídios, mas ele ainda vem envelhecendo e os nossos pacientes, de alguma maneira, vêm ficando mais velhos ao longo do tempo, seja porque a população está ou porque eles vêm sobrevivendo, que é uma coisa muito boa. Mas aí a gente se depara com outro desafio, que é a polifarmácia e as comorbidades associadas, hipertensão, diabetes, hipotireoidismo, uma série de outras situações, enfim, saúde mental, que tem umas, enfim, interações medicamentosas. As pessoas tomam muito mais comprimidos. E ninguém decora, e ninguém está por dentro da situação de todas as medicações e de tudo que está saindo de interação, de situação nova. Então, a gente recomenda esse site HIV Drug Interactions, que é um site da Universidade de Liverpool, que ele é atualizado constantemente. É um site muito legal, ele é em inglês, né, infelizmente, mas ele tem uma tabelinha assim muito intuitiva, né? Depois, quando a gente coloca, enfim, os antirretrovirais que usa, os outros remédios que ele usa, ele dá uma classificação ali de vermelho, laranja ou verde, ajudando a gente a tomar as decisões. E, além disso, mostra a evidência do porquê que essas interações estão acontecendo. Então, isso também tem no PCDT, mas ele já está lá de 2018. Então, o site, no final das contas, que também tem para aplicativo, se alguém quiser usar no celular, é um negócio bacana de ter e dá com certeza para a gente utilizar. Eu uso, todo mundo usa, não tem como a gente saber de cor. Mas eu vou dar umas dicas das principais que a gente não pode deixar de saber, né? Tem algumas que são muito comuns e aí a gente tem que estar na cabeça pensando. Por exemplo, o uso de simvastatina, né? A simvastatina, hoje, ela é proscrita para alguém que está com terapia antirretroviral, né? Então, tem outras opções, né? Atorvastatina, outras que a gente pode pensar em usar, a depender dos remédios que eles estão usando. Mas simvastatina é um negócio tão comum, é usado por tanta gente, então a gente tem que saber que simvastatina e targa é uma coisa que a gente tem que estar atento, que não dá, não funciona legal. Outra coisa é o uso do omeprazol. Também, gente, nossa, como as pessoas usam o omeprazol, né? Muitas vezes de uma maneira mal indicada e tudo mais, mas o omeprazol é muito, muito comum. Então, omeprazol e atazanavir também não funciona, ela reduz, no final das contas, as concentrações de atazanavir e, eventualmente, pode levar, enfim, a falha virológica, resistência viral e ter que trocar os remédios. A rifampicina, ela também tem algumas contraindicações, né? O tratamento da tuberculose, que a gente fala sempre. Rifampicina não dá para usar com inibidor de protease, que é os clássicos lá, o atazanavir de cima ali e o darunavir, né? Esses são os principais, a dipirona também, mas assim, esses são que não pode usar. E quando a gente for usar com o dolutegravir, ele tem que ser usado com dose dobrada. Então, a rifampicina, omeprazol, simvastatina, tem que estar na cabeça, que isso a gente não pode esquecer. Outro, gente, né, que são os novos tratamentos para hepatite C, os DAAs, a gente tomar cuidado, especialmente com os inibidores de protease, dar uma pensada, e com a toxicidade do tenofovir associada, né?
Então, isso vale jogar lá ou dar uma olhadinha, porque isso também são coisas novas e a gente tem que estar de olho. E por último, a gente já comentou, é os anticonvulsivantes, né? Aqueles que a gente comentou, especialmente a carbamazepina, uma das mais usadas, ter cautela com o dolo e priorizar a troca do anticonvulsivante para a gente não ter. Então, essas estão de interações medicamentosas, eu acho que esse é o segredo, tá em ter o site, ter o aplicativo para a gente checar sempre que precisar para tirar dúvida. Inclusive o aplicativo, né, o site, enfim, coloca até drogas ilícitas, então coisas que às vezes a gente não consegue encontrar em outros lugares, ali ajuda a gente a ter um pouquinho mais de informações. Essa é a carinha do site, pra vocês darem uma olhada, vocês vão clicar aqui, vai abrir as tabelinhas, é só para dar uma olhada na cara deles, se estarem mais familiarizados. Bom, vamos para o outro ponto. Então, bora. Manejo do HIV, interação medicamentosa, iniciamos a TARV, e aí a gente vai dar uma olhada nas periodicidades das consultas, né? Isso é uma coisa que é muito variável, muitas vezes você vê muitos lugares fazendo de vários jeitos, né? E, de uma maneira geral, o PCDT tenta orientar como é que a gente deve ter, pelo menos o mínimo, ou pensar o que são as consultas de retorno e quais são os objetivos principais de cada uma delas. Então, aqui na primeira linha, gente, sempre que a gente introduzir, né, ou alterar a terapia antirretroviral, a gente tem que programar uma consulta ali com 7, 14, 21 dias dessa pessoa, né? Tá perto, porque é o momento em que acontece a síndrome de início dos antirretrovirais, que as pessoas vão ter os principais efeitos adversos, que elas vão se adaptar, não vão se adaptar. Então, essa consulta, apesar de às vezes a gente não conseguir ela dentro da nossa agenda, tem que tentar programar com retorno, proteger ela para olhar, porque isso é importante para a gente ver se a pessoa está bem, se ela está adaptando, e faz toda a diferença. Então, esse é o objetivo, né? Observar manejos principais, adversos imediatos e fortalecer vínculo. Depois, para adaptação à terapia antirretroviral, dá para se pensar, a gente sabe o paciente quando precisa mais ou menos, ver ele mensal, bimensal, também para fortalecer vínculo e também para começar a dar uma olhadinha nos eventos adversos dele. Depois que isso ajeita, a pessoa se adapta, ou seja, então a pessoa vivendo com HIV, em terapia antirretroviral, com supressão viral, assintomático, ou seja, está bonitinho, aí a gente vai ver ela a cada 6 meses. Então é comum também a gente não conseguir fazer uma agenda de 6 meses, né? Mas é isso, extrapolar 7, 8, mas não dá para ser uma vez por ano, não dá para ser uma vez a cada 1 ano e meio. Enfim, a gente tem que tentar estar mais perto desse ideal, digamos assim, de enxergar e olhar as pessoas de 6 em 6 meses, justamente para ver, né, efeitos adversos tardios, avaliar se a pessoa chegou do ponto da supressão ou mantém a supressão e enxergar a falha virológica, e manejar outras comorbidades eventuais que a gente precisa ter para ver, tanto de com infecções ou outras interações necessárias. Agora, se a pessoa não está bonitinha, gente, né? Não está com supressão viral, está com sintomas, tem comorbidades, como a tuberculose, aí a gente vai ter que individualizar. Aí vai ter que ter consultas, infelizmente, mais frequentes, não necessariamente só com um membro da equipe, pode ser com outras pessoas, mas ali a gente vai precisar estar de olho, estar perto, para tentar, enfim, ver. Vai depender. Tuberculose, eventualmente, tem que ver todo mês, ou a cada 2 meses, ou quando o cuidado compartilhado, no final das contas, com a PS, pode tentar outras formas, mas tem algumas coisas que exigem do paciente, né, que está com sintomas e não está com a supressão viral, a gente vê com maior frequência. E também pacientes que não iniciaram TAV, porque isso pode acontecer, afinal de contas, não é uma obrigação. Então, a gente vai tentando individualizar, tentando pedir os exames pelo menos para monitoramento. As consultas são importantes para, de alguma maneira, a gente estar perto, olhando, conversando e vendo, olha, e aí, tem alguma dúvida? Bora iniciar? Ou aconteceu alguma coisa grave que a gente tem que ser um pouco mais enfático? Então, às vezes, as pessoas têm seus tempos, mas mesmo quem não está em terapia antirretroviral também continua, ou preferencialmente deve continuar acompanhando no serviço, para em algum momento a gente pensar se é o momento da gente iniciar a terapia para ele ou cuidar de outras questões. CD4, gente, essa também é uma polêmica. A frequência de CD4, né? Quando que a gente deve olhar? Isso, na final, apesar de polêmico, né, já não é tão mais como era no passado, né? E hoje a orientação é que uma pessoa que está bem, né? Então, uma pessoa vivendo com HIV, está em terapia, não tem sintomas e está com supressão viral, a gente vai olhar para o CD4 dela. Espera aí, o CD4 dela está acima de 350, já em 2 exames, com 6 meses de intervalo, não precisa mais de CD4, gente. Não precisa. Estudos mostram que solicitar CD4 nessa situação leva a tomadas de decisões equivocadas, como mudança de terapia antirretroviral, desnecessárias,
aumento da ansiedade dos pacientes, do médico, da equipe. Então, não tem indicação, né? Não tem porquê, não é só uma questão econômica. No final das contas, isso é de se colocar e falar, ó, não é para acompanhar você com o CD4. Muitos pacientes falam, mas eu quero ver se a minha imunidade está muito boa. O CD4 não abaixo de 350 depois que ele sobe, para as exceções, né? Eu estou dizendo aqui numa pessoa com terapia, sem sintomas e com carga viral indetectável. Agora, se ele tem o CD4 menor de 350, tá bem, CD4 menor de 350, a gente vai repetindo a cada 6 meses, porque ainda tem um tempo da gente monitorar essa situação. Agora, a pessoa não está com terapia, teve algum evento clínico, seja uma infecção oportunista, alguma toxicidade, alguma linfopenia, alguma neoplasia, alguma outra doença que apareceu, aí a gente pode pedir, deve, independente do CD4, ele com maior frequência, né, a cada 6 meses. Se ele está em falha virológica, é óbvio, né? Assim, tô falando, carga viral indetectável que a gente deixa de pedir, e outras situações que tem. Quando a gente precisa avaliar, tirar, colocar, né, a infecções, profilaxias para infecções oportunistas, a gente pode reduzir frequência para tomar essa decisão. Quando a gente, né, ainda está tomando decisões sobre vacinação, a gente também pode pedir o CD4 para tomar essas decisões. Então, também não é um treco fechado, restrito, impeditivo, mas é com certa cautela que a gente tem que ter dentro desse movimento. Opa, nossa, ficou um monte de risco. Será que fui eu aqui? Não consigo tirar. Eu vou tentar conseguir aqui, gente. Peço desculpas. Agora nós vamos conversar aqui da frequência de carga viral, né? Então, a carga viral também é uma situação que a gente tem a cada 6 meses, mas geralmente no paciente ali em segmento clínico, né? Quando ele está tudo bem, está tranquilo, a gente vai a cada 6 meses, cada retorno que ele tem tido, para a gente vai ver a continuidade da supressão viral, se ele está aderindo, se está tudo ok. Agora, quando a gente inicia a TARV ou muda ela, a gente faz uma nova carga viral em 8 semanas. Essa carga viral é para a gente dar uma olhada, se a carga viral desceu, se o CD4 subiu, se a pessoa está tomando, se a coisa está indo no caminho certo, porque afinal de contas, se a gente começou antirretroviral, fez 2 meses e ainda não detectou, não desceu nenhum log, né, nenhum logaritmo, pelo menos, ixi, tem alguma coisa dando errado aí que a gente precisa consertar melhor. Com o dolutegravir na jogada, como esquema preferencial, a grande maioria das pessoas já tem a carga viral indetectável nessa carga viral de 2 meses, né? Não na de 6 meses só. Então já tem aí. E isso muitas vezes é super motivador também para o paciente entender que, nossa, eu tomei só 2 meses e já deu certo. Então isso ajuda a ter um espaço, um lugar que ele fica feliz e que dá para a gente informar. E a pessoa com falha virológica, ou seja, a gente vai explicar um pouquinho melhor isso, que é carga viral detectável mesmo após 6 meses, ou modificação, também detectável e voltou, a gente vai falar, tem que fazer uma carga viral de novo em 4 semanas, depois de reforçar a adesão e ver interação medicamentosa, para a gente confirmar a falha virológica e aí ver se a gente tem indicação, solicitar genotipagem. Ai, gente, que horrível que está esse negócio aqui na frente. Alguém tem alguma dica? Felipe, eu vou sugerir você fechar e abrir de novo sua apresentação, tá bem? Tá. Vou ser rapidinho aqui. Vamos lá. Deu certo. Obrigado, Marli. Bom, gente, aqui eu já mostrei para alguns de vocês, eu gosto desse, enfim, slide, porque ele tenta dar uma resumida em tudo um pouco do que a gente conversou até agora dessa rotina. O primeiro ano é um ano de ouro de cuidado de uma pessoa vivendo com HIV. É um ano em que ela está entendendo a si mesma, ela está entendendo aquele diagnóstico, ela está refletindo sobre aquela situação, ela está se reconhecendo, ela está desenvolvendo de novo o seu desejo de viver, seu desejo sexual, seu desejo de, enfim, de interagir, né? Então, o primeiro ano é um ano que a gente deve ter mais cuidados, né? E é um ano que, de fato, que se a gente se empenha nesse cuidado, ele tem reflexões a longo prazo muito maiores. Então, é um ano que a gente realmente tem um número maior de consultas, maior cuidado, até a gente chegar no ponto que a gente fala, assim, da adaptação dos antirretrovirais, da adaptação da terapia, e a pessoa, enfim, está relativamente confortável com aquela situação, né? Porque, às vezes, é o caminho que a gente tem que mudar, então, mudar os remédios, mudar até acertar, individualizar para cada um esse tratamento.
Então, eu gosto desse slide, né, que a gente fala assim, a gente inicia ou troca, ou reinicia a terapia antirretroviral, aí a gente vai pedir o CD4 e a carga viral dos exames basais, vai fazer uma prescrição de 30 dias, porque, afinal de contas, a gente, né, ele ainda vai ver se esse remédio é o que ele vai ficar. Aí a gente tem aquele retorno de 2 a 4 semanas, que a gente comentou, vamos ver vínculo, efeitos adversos, vamos ver adesão, vamos ver aquele CD4, aquela carga viral basal, no projeto a gente já sabe, mas, enfim, eventualmente isso, né, não tem, os exames basais chegam depois, tá tudo ok, prescrevemos 60 dias. Mas ele volta em 2 meses, né? Porque a gente tem uma ação para fazer, lembra? Iniciou a terapia, a gente tem que pedir uma carga viral em 2 meses, 8 semanas. Então, a gente chama ele já vai ter os 60 dias que a gente prescreveu aqui, mais uns 15 dias daqui, então ele já tem uma folga de antirretroviral, a gente vê se ele está bem, vínculo, adesão, a gente solicita a nova carga viral e prescreve aí, de fato, se ele está bem para 6 meses, para ele vir. E daí ele volta na consulta de 6 meses daquela primeira lá, sempre dando uma folga para ele de remédio, né? Aquelas coisas que ele vai ficando mais tranquilo, né? Dentro desse sentido. E aí, vê de volta vínculo, efeitos adversos, adesão, vê aquela carga viral se já não detectou dos 2 meses, solicita novo CD4 e carga viral, afinal de contas, a cada 6 meses a gente sempre pede, pelo menos no começo, mesmo que o CD4 seja mais alto, até ele ter 2 acima de 350, e aí a gente prescreve de volta para 6 meses. E aí ele vem no retorno de 12 meses, que a gente faz de volta vínculo, efeito adverso, adesão, vê o CD4 e a carga viral de 6 meses, pede um novo CD4 e uma carga viral, e aí a gente já está com tempo, né, para avaliar, reavaliar as profilaxias, se era o caso desse paciente que tinha um CD4 baixo e que a gente tinha que fazer. Enfim, essa é uma rotina mínima, gente. Então, tem vários outros eventos que acontecem a mais do que isso. Mas menos do que isso, a gente não pode se contentar e não em deixar isso de fora. Lá. Aí. E aí, vou conversar um pouquinho, né, falando dos principais exames, consultas e frequência de outros exames e avaliações. Então, para cada terapia antirretroviral ou para cada situação, a gente tem uma frequência. Eu extraí esse aqui do PCDT, isso está sempre em avaliação e às vezes é questionável em alguns cantos, mas esse é um basal da gente pedir hemograma cada anual, eventualmente menor se ele está em uso de AZT, porque pode fazer, enfim, alterações, a creatinina que a gente fala, anual, se tenofovir eventualmente mais vezes, exame básico de urina para ver se não tem proteinúria, alguma situação envolvida a toxicidade do tenofovir, avaliação hepática, avaliação de triglicerídeos, né, glicemia de jejum, aqui da tuberculose a gente já vai comentar um pouquinho como que muda. Sífilis a gente tem que ter minimamente aqui, né, semestral, anual, em situações muito maiores, mas semestral, pensar se a pessoa já teve sífilis, acompanhar com o VDRL, que não é o teste treponêmico, o anti-HCV para hepatites, né, como não tem imunização, a gente tem que pensar em anual ou após algumas exposições, então são situações em que a gente vai sempre olhando mais. Vamos ver se o meu slide funciona aqui, porque eu queria que ele fizesse um caminho aqui. Travou. Para frente nem para trás. Eu vou sair de volta. Ai, que pena. Travou aqui. Pus muitas coisinhas, ele não acabou não dando certo. Eu já voltei, pessoal. Bom, e eu tinha para o finalzinho do slide algumas coisas para a gente falar ali também, né, de rastreamento de neoplasias, rastreamento, enfim, de questão óssea com o score FRAX, que muitas vezes não conhece, não é com densitometria, então tem acima de, né, se não tem fatores de risco, acima de 40 anos, usar o FRAX, que é um score que a gente pode usar, lá no PCDT também tem onde encontrar, é um site que a gente põe os detalhinhos e ajuda a gente a tomar algumas decisões. Bom, pessoal, outro ponto que não dá para falar, é bastante coisa quando a gente está falando disso, né? De cuidado das pessoas vivendo. Mas depois isso entra na rotina, a gente vai
pegando o jeito, fica fácil. Outro ponto é as imunizações. E esse também é um campo que a equipe pode auxiliar, está olhando a carteira vacinal, vendo se a pessoa está tomando, né, fazer as indicações. Isso são programas, né, isso é regulamentado pelo PNI. Então, isso são situações que essa própria prescrição de vacinas pode estar dialogada ali dentro da equipe para facilitar esse olhar e ver essa informação. Eu destaco, né, aqui entre, né, porque as pessoas vivendo com HIV acima de 30 anos, de 13 anos, elas têm um calendário próprio, algumas diferenças que precisam. Uma das coisas que gera muita dúvida que a gente tem que saber são as vacinas, digamos assim, de vírus vivos, né? Tríplice viral, varicela, febre amarela, em que desejavelmente, né, precisa que a pessoa tenha um CD4 acima de 200, né? Tanto para a resposta funcionar, mas principalmente para ela não ter um risco eventual de uma infecção ou uma reação pós-vacinal, porque é vírus vivo, né? Então, isso é um detalhe que é muito importante colocar dentro da avaliação para a gente indicar essas vacinas. Tem alguns estudos mostrando que mais do que o CD4 alto, é a carga viral suprimida que tem mais efetividade imunogênica a vacina depois. Então, esse é um ponto, quando tem aquela tomada de decisão com o paciente que nunca sobe o CD4 de 200, mas ele está com a carga viral indetectável, esse é um ponto, enfim, que a gente pode ter certa tranquilidade para prescrever se o risco-benefício dele ir para uma área de febre amarela ou uma situação que ele precisa de um bloqueio de varicela, algumas coisas, apesar de ter indicação de imunoglobulina também, enfim, pensar esses pedaços. Outro ponto importante, que é relativamente recente das vacinas, é a incorporação, né, da pneumocócica trivalente, que a gente tem, enfim, esses esqueminhas, porque tem pacientes que já tomaram, então tomaram 3, depois tomaram 23, então tem um detalhe novo em cima disso aqui, que é interessante a gente olhar, que também tem uma indicação importante para a gente fazer o cuidado. Deixa eu rapidinho nos meus slides, estou terminando, gente. Outro ponto é rastreamento de neoplasias, né, gente? Coisas que a gente tem que estar de olho. As mulheres, enfim, são alguns cânceres afetados desproporcionalmente, homens e mulheres, né? Especialmente câncer de colo uterino. Lembrar que tem uma rotina diferente da geral, né? A população geral, depois de 3 exames negativos, é a cada 2 anos. Mas nas pessoas vivendo com HIV, no primeiro ano é semestral, o preventivo, e depois é anual. E se o CD4 está abaixo de 200, a gente precisa fazer um rastreamento com maior frequência. O câncer de colo de útero desproporcionalmente afeta as mulheres vivendo com HIV e os homens trans, então isso são coisas que a gente precisa estar de olho. E se tiver, obviamente, alguma lesão patológica, a gente tem que caminhar, a gente tem que fazer a colposcopia para essas situações. Já a câncer de mama, a gente faz e segue a regra geral da população, que rastreamento a gente está falando assim, só de 50 anos e não bianual. Bom, profilaxias primárias, né? A Beatriz conversou com a gente algumas semanas atrás, mas isso é muito comum de ambulatório, a gente está falando de primária e não de secundária, ou seja, pessoas que não tiveram a doença para prevenção. 3 são muito importantes: pneumociste giruvesse, toxoplasma gondii e o complexo Mycobacterium avium. A gente, às vezes, não faz o diagnóstico etiológico diretamente das pessoas, até porque é primário dentro desse processo, mas tem algumas regrinhas que é sempre importante a gente ter, né? Se o CD4 baixou de 200, vai ter que ter 2 comprimidos de sulfametoxazol trimestoprim 3 vezes por semana. E ele só vai tirar quando a gente tiver a manutenção do CD4 acima de 200 por mais de 3 meses. Se o CD4 abaixa de 100, a gente tem que tomar 2 comprimidos, né, de sulfametoxazol trimestoprim, 800 miligramas em um comprimido, mas é mais raro, todos os dias. Aí não dá para usar né, só 3 vezes por semana. E aí, manutenção, se o CD4 vai tirar com o CD4 acima de 200 por mais de 6 meses. E se o CD4 está bem mais baixo, abaixo de 50, além de tomar o Bactrim uma vez por dia, a gente também estabelece um dia da semana com o paciente para ele tomar 3 comprimidos de ácido. Bom, vamos lá para a TB, gente, que isso aqui é importante a gente ter, e vou pegar os minutos finais aí para a gente conseguir conversar disso, que tem 2 conceitos ainda que eu quero conversar com vocês, né? Então, esse muito importante, hein? E é importante dentro do projeto, é importante que o projeto mede isso, mas não por causa disso que a gente deve ser importante, porque realmente a tuberculose é uma situação que mais mata as pessoas vivendo com HIV, é a situação infectológica que mais mata as pessoas. Então, o rastreamento clínico da tuberculose, ele pode ser feito por todas as pessoas.
em todos os encontros, preferencialmente, e qualquer profissional da equipe tem que perguntar ativamente as 4 perguntas mágicas da tuberculose ali, né? Que é se ele teve tosse, geralmente tosse por mais de 3 semanas, se teve febre, febre geralmente vespertina, né, no fim do dia, mas não necessariamente, se está tendo sudorese noturna, suor noturno, geralmente ele fala, estou encharcando a roupa, acordo com a roupa molhada, ou se ele tem perda de peso, geralmente a gente fala em 10% do peso basal, mas essa é uma situação, enfim, que às vezes tem que estar mais atento, mais de olhar. Essas perguntas, gente, tem que estar na cabeça. Tosse, febre, suor e perda de peso. Isso a gente tem que pensar, perguntar ativamente. E eu estou lançando mais uma pergunta dentro das clássicas, né? Que é a pergunta se... Ah, gente, não está funcionando meus slides. Se ela tratou para ILTB, né? Essa é uma situação que a gente não pode deixar de pensar se a pessoa já tratou para ILTB, se isso já é algo que está na rotina, porque afinal de contas, se ela não teve TB prévia, não tratou para ILTB, ela tem que tratar para ILTB. Então, tem uma quinta conversa aí que a gente tem que pensar. E, obviamente, registrar em prontuário, deixar isso claro, colocar isso lá. Né? Não dá para só dizer assim, passei sem queixas, não dá. Tem que tentar escrever mesmo essas 4 situações, porque isso realmente é algo que é importante para todo mundo da equipe e que a gente tem que estar de olho para ver se está ativamente sendo perguntado essa situação. Lá enfim, 2019, se eu não me engano, 2018, o Ministério fez uma nova recomendação para o tratamento da ILTB, né, gente? A gente conversou isso um pouquinho semana passada, e eu trago um esquema para a gente olhar aqui, que coloca um pouco dentro desses processos todos. Então, para pessoas vivendo com HIV com mais de 10 anos, a gente faz as 4 perguntas mágicas sempre, gente. Tosse, febre, perda de peso, sudorese. E faz uma avaliação radiológica. Importante a gente ter. Isso é um ponto meio difícil, muitas vezes, mas que é importante para a gente escolher TB ativa, porque não dá para a gente tratar ILTB sem escolher TB ativa. Afinal de contas, a gente vai estar tratando com uma droga só, uma tuberculose que precisa de 4 drogas inicialmente para tratar. Então, tem o risco de estar tratando errado. Tá, beleza. Fez essas perguntas. De fato tem alteração ou tem alguma dessas perguntas ativas, a gente vai fazer uma investigação clínica mesmo, né? É outro diagnóstico? Beleza. Então, tratar conforme o que a gente encontrou e considerar tratar para ILTB. Não, a gente fez a investigação clínica e deu tuberculose. Opa, então vamos tratar para tuberculose. Fez a investigação, não é tuberculose. Então, nós vamos tratar ILTB. Vocês verem, quase tudo vai cair um pouco nesse momento aqui de tratar ILTB. Fui lá, voltando aqui no começo, fiz a investigação, né, o rastreamento clínico, radiológico, tudo certinho, não tem nada. Não, eu vou olhar para o CD4 da pessoa. Se o CD4 é menor que 350, a gente vai fazer uma nova perguntinha, né? Aqui no projeto a gente consegue ter esse movimento, né? A gente vai perguntar se o CD4 ela é menor que 100, e se tudo isso, né, basicamente tiver negativo e tudo mais, vai lidar a gente para tratar ILTB sem a necessidade de pedir PPD, né? A única exceção aqui que o CD4 for menor que 100 vai levar a gente para fazer o tratamento da tuberculose, porque afinal, se o TB lá vier positivo, porque aí a gente tem uma suspeita muito mais, enfim, fidedigna de que é tuberculose, porque a gente está encontrando o bacilo na urina, né? Agora, se o CD4 é maior que 350, a gente vai olhar para o PPD. Se ele não tiver disponível, nós vamos tratar ILTB. Se ele tiver disponível e tiver maior que 5, nós vamos tratar ILTB. Se ele for menor que 5, nós vamos considerar tratar ILTB se risco epidemiológico alto, que já existe para todas as pessoas vivendo com HIV, então quase que inevitavelmente a gente vai pensar que a pessoa tem que tratar ILTB. É um esquema que quase todos caem aqui no centro do tratamento, e isso serve para a gente baixar a carga tuberculósica, né, enfim, dentro dessas pessoas e evitar que elas tenham tuberculose nos próximos anos. Em gestantes, a gente vai pensar em fazer isso só depois do primeiro trimestre, né, porque não é uma urgência tratar ILTB, mas também não é uma coisa que a gente tem que aguardar, demorar muito. Eu trago aqui esse último cantinho aqui, que são algumas inovações do tratamento, né? Uma delas já não é tão recente, que é a isoniazida 300 miligramas, que é a dose diária das pessoas. Em vez de elas terem que tomar 3 comprimidos, elas tomam um comprimido junto, né? Porque está tudo ali em um só. Hoje disponível nas UDMs, e isso é uma coisa que a gente tem que saber, oferecer para o LACE, já não está rolando.
E o outro é o 3HP. A Beatriz trouxe aí essa notícia, né, semana passada, outras semanas, dizendo que de fato, existe a chance da gente ter, né, esse tratamento com a rifampicina e isoniazida, que é por 3 meses, com doses semanais. Então, isso, se realmente acontecer, vai ser muito legal. Eu lembro, enfim, dessa defesa na Conitec, isso foi muito bacana quando aconteceu, e tomara que realmente isso chegue logo, porque isso vai fazer uma diferença enorme quando a gente está falando de tratamento de ILTB. Bom, uma outra dúvida que aparece muito nos matriciamentos que a gente conversa, né? Quando que eu inicio a TARV e o tratamento da tuberculose? Ela também falou semana passada, mas se o CD4 está abaixo de 50, a gente deve iniciar o tratamento dos antirretrovirais e da tuberculose, o tratamento dos antirretrovirais, depois de iniciar o tratamento da tuberculose, em até 2 semanas, né? Os estudos mostram que a gente deve não esperar a segunda semana, é até 2 semanas. Então, pode começar meio junto, porque, de fato, é um cara, uma pessoa que está com o CD4 muito baixo, menor que 50, isso é grave, né? Então, a gente não pode perder tempo. Então, ele precisa ter recuperação imunológica e ele precisa tratar a tuberculose para a gente ter sucesso. Isso mostrou uma queda de 56% da mortalidade. Então, assim, não é nada 56%. Então, é algo que a gente tem que correr atrás e vai fazer diferença. Se o CD4 está acima de 50, a gente pode esperar até após a fase intensiva, que a gente chama, né? Depois de 2 meses, após 8 semanas, em geral, na 8ª semana, para iniciar a terapia antirretroviral. Então, a gente aguarda um pouquinho, mas sempre ficando atento. Uma coisa que eu gosto sempre de dizer também, que vem muito nas perguntas que aparecem, é não atrasar o início da TARV por medo da SIR, da Síndrome de Resposta Imune. A síndrome de resposta imune é uma síndrome relativamente fácil da gente manejar, né? Basicamente com dose de prednisona, então, assim, de corticoides e tal. Então, assim, não é algo que a gente... a gente difícil é tratar com infecção, né? Tratar a SIR é fácil. Então, isso a gente não deve ter receio de colocar isso. E outra, muitas vezes, é que como a gente está sempre suspeitando de tuberculose nas pessoas, a gente não deve aguardar a finalização da investigação da TB, a não ser que ela seja muito ágil, esteja acontecendo. Geralmente eu tenho um macetinho muito prático, didático. Qual foi o diagnóstico que foi feito antes? HIV ou tuberculose? Se a pessoa fez o diagnóstico de HIV, inicia a TARV e vai investigando essa tuberculose. Se de fato se descobrir, começa, enfim, daí o tratamento para a tuberculose e se caso acontecer a síndrome de reconstituição imune, você maneja. Agora, se você descobriu tuberculose, inicie o tratamento para tuberculose e use o CD4 para tomada de decisão do início da TARV. De uma maneira geral, isso ajuda bastante a gente ter como começar e não atrasar para tratar a co-infecção. Por último, gente, falando de falha virológica, esse é um ponto importante porque no ambulatório, uma das coisas, que são várias coisas, mas do ponto de vista infectológico, do ponto de vista viral, a gente tem que cuidar muito disso. A gente só fica sossegado quando a gente tem carga viral indetectável. Quando não tem, nós estamos muito correndo atrás para ver o que está acontecendo para conseguir resolver isso. E o conceito de falha virológica, gente, é quando a gente tem carga viral detectável após 6 meses de terapia, ou após de início de terapia, ou após 6 meses de modificação da terapia. Então, essas duas situações, se iniciou ou modificou e ainda está detectável depois de 6 meses, é falha virológica. Ou quando a pessoa detectou, quando ela já estava indetectável. Então, isso também é o conceito de falha virológica, isso a gente tem que estar de olho o tempo todo. Todo mundo tem que estar na equipe ajudando para dar uma olhada nesse processo. E ela é o principal parâmetro para a gente acompanhar, não tenho o que dizer. Ali é muito mais sensível que falha os remédios, resistência, a gente vai perceber o primeiro momento pela carga viral mesmo. E aí, gente, problema de falha virológica geralmente é adesão. Falta de adesão leva a falha virológica, que leva, né, a resistência viral, e a resistência viral leva a falha virológica. Então, assim, a gente tem que correr atrás da adesão como fator anterior à própria falha, na grande maioria das vezes. E a dificuldade de adaptação da TARV, um monte de coisa que a gente já discutiu, a gente tem os projetos de loss follow-up, a gente conversa, é efeito adverso, é medo de descobrimento, é não aceitação de diagnóstico. Então, assim, muitas vezes é falta de compreensão das posologias, né? Tem que adaptar a linguagem, gente, não tem como, tem gente que não entende, né? Fazer desenho com cor,
eu brinco que eu fazia uma prova, tinha paciente assim, eu perguntava para o paciente, então vamos lá, me faz a prova, quantos branquinhos, quantos amarelinhos, quantos que você toma, né? E era engraçado, porque eles já chegavam na consulta e falavam assim, ó, professor, né, doutor, eu tomo tantos assim, de tanto que eu fazia essa brincadeira da prova para ver se tinha. Ou caixinhas com medicação por semana, coisas que se orienta, que ele organiza. Às vezes o paciente tem dificuldade de lembrar, de se organizar, às vezes tem alguma coisa eventual de uma infecção oportunista anterior, uma demência relacionada a HIV, alguma coisa que ele precisa de lembranças. E eu falava, ó, organiza a semana, né? Daí você só tem que lembrar qual dia da semana é, porque no final das contas você vê depois se você tomou ou não tomou. Então são várias adaptações que a gente tem que ir fazendo, e muitas vezes é isso que atrapalha a adesão que não sabe. E aí, um conceito muito importante é a falha virológica confirmada, né, gente? Isso a gente fala muito de falha, mas ela precisa ser confirmada nos protocolos nacionais, né, como que a gente faz aqui. Então, a falha virológica, que é aquilo que a gente conversou, diante de uma pessoa com falha virológica, a gente vai avaliar a adesão, avaliar interações medicamentosas, ajeitar a interação se tiver, reforçar falando, ei, peraí, toma caprichado os remédios, e a gente ter uma consulta de volta em 4 semanas para ele fazer uma carga viral de 4 semanas, seja no laboratório, enfim, organiza para ter. Onde ele coleta essa carga viral em 4 semanas depois da gente reforçar a adesão e interação medicamentosa. Ela veio detectável de novo, aí a gente tem o conceito de falha virológica confirmada. E diante de uma falha virológica confirmada, a gente vai pedir uma genotipagem, né, se a carga viral estiver acima de 500, porque é o limite da carga do exame de genotipagem, para a gente adequar a TARV dessa pessoa. Aqui a gente já está conversando de uma provável, não só uma adesão, mas também de uma resistência viral, e ali a gente tem que estar de olho para isso aí. Bom, gente, penúltimo slide, é só para contar o tanto de coisa que a gente conversou hoje, né? Então, a gente falou de sistema de saúde em rede, história natural do HIV, abordagem inicial, periodicidade de consulta, imunização, rastreamento, quando e como iniciar, as profilaxias oportunistas, para doenças oportunistas, rastreamento clínico de tuberculose, LTB, TARV com suspeita de TB, falha virológica confirmada e genotipagem. É o jeito que eu tentei fazer de uma maneira mais didática possível, né? Conceitos, enfim, né? Uma aula rápida de manejo clínico do HIV, mas esses pontos principais. E se vocês aguentaram até aqui, eu fico feliz, porque a gente tocou todos esses temas e pelo menos alguma coisa vocês devem ter compreendido dentro de todo esse processo, assim, né? Olha quanta coisa a gente colocou. E por último, eu sempre gosto de botar, é uma frase, enfim, clássica que eu não roubo, mas eu dou os créditos, né, que é da Theodora Wee, é uma médica, enfim, pesquisadora das Filipinas, e ela fala muito, né, sobre uma coisa que é anterior a todos esses remédios que a gente conversa, né? Ter relação, a gente, né, humano, a gente tem relações sexuais como parte da nossa natureza. Temos relações sexuais para ter bebês, temos relações sexuais para expressar nosso amor, nosso afeto, temos relações sexuais para sentir prazer e intimidade. E muito disso tudo está relacionado às infecções, novas infecções e ao manejo contínuo das pessoas quando a gente está falando de sexo, achando que é vulgaridade. Então, trago uma mensagem dessa que, enquanto houver preconceito, ainda haverá trabalho a ser feito. São coisas que a gente ainda vai ter que lidar, que batem de uma maneira anterior, né? Eu trocaria todos os melhores remédios do mundo para trocar, no final das contas, para a gente tirar o preconceito, porque isso é o que a gente lida com mais dificuldade, certamente, em todos os momentos, e que se a gente estivesse conversando de outra forma, com outro olhar da sociedade, certamente a gente estaria num patamar muito mais evoluído para lidar com a epidemia e com o sofrimento das pessoas. Obrigado, gente. Vamos para as perguntas aí. Mali, Wanda, valeu. Felipe, eu só queria dizer que, uau, parabéns e muitíssimo obrigada, porque eu estou assim. Bom, não esperava nada menos, né? Mas maravilhoso, muito obrigada. Foi sim, Felipe, foi excelente. Eu acho que claríssimo, assim, né? Eu realmente, assim, mesmo para gente, não médicos, deu para acompanhar perfeitamente. E eu queria era aproveitar só esses minutinhos, né? Eu sei que nós já passamos do horário, mas ver se alguém tem alguma questão aí para colocar, né? Alguma dúvida.
dizer, como a Wanda colocou inicialmente, teve gente que queria estar aqui hoje que não conseguiu, mas a gente está fazendo a gravação justamente para poder garantir para quem não pôde estar aqui com a gente, mas eu queria pelo menos dar essa oportunidade de quem está presente, se tiver alguma questão, alguma dúvida que queira tirar. Eu sei que é um grande desafio, uma aula dessa em 1h30, mas eu acho que foi assim um banho, um bálsamo, vamos dizer assim. Eu gostei tanto que eu acho que eu vou querer mais. Eu acho que a gente podia arrumar outro tema, fazer outra. Porque, igual a Marli falou, para a gente que não é médico, foi muito super didático, muito, muito bom. Que legal, que bom que deu, né? Tentar é um desafio mesmo, colocar tudo em conceitos rápidos, e claro que são em camadas que a gente vai, né, pegando e aprofundando, sim, topa a gente fazer outras, com certeza. Eu vi que o Marcelo Cardoso fez uma pergunta ali, né? Ele perguntou um paciente que inicia tratamento, qual o tempo para o CD4 estar em valor adequado? Isso depende muito, Marcelo, no final das contas, né? Depende principalmente do CD4 inicial dele, né? Se o paciente descobre logo após a infecção que ele tem, né, logo depois do início da infecção, né, não tardiamente, lá com AIDS, a chance dele ter recuperação imunológica boa, o CD4 dele já está bom ou melhorar, é maior. Mas quando às vezes a gente descobre o HIV, ou inicia o tratamento quando o CD4 está muito baixo, né, é como se a gente já tivesse tido depressão, digamos assim, das fontes de produção de CD4 do corpo, né? E aí aquelas células tronco iniciais do sistema hematopoético, né, elas já não conseguem produzir o necessário para subir um CD4, às vezes do ponto que a gente pode chamar de ideal aí acima de 350. Então, isso acontece. Se a gente descobre tardio, geralmente quando descobre com CD4 menores que 100, às vezes menos, né? Às vezes as pessoas não conseguem ter recuperação acima de 200. Não é incomum você ver pacientes que mantêm CD4, né, próximo de 200, mesmo com carga viral indetectável. Claro que cada um é cada um, né? Mas de uma maneira geral isso. E o tempo depende de cada um mesmo. Então, primeiro é quando que foi o CD4 inicial, basal, que ele tem, para ver o quanto que ele recupera, mas em geral, quando você já suprime a carga viral, que com as terapias iniciais aí que a gente já está falando, de 2 meses até 6 meses, a partir daí o CD4 sobe e no primeiro ano, mais para frente vai subindo, mas depois estabiliza. Então, primeiro a gente tem que chegar na carga viral, que é com 6 meses, aí o corpo para de gastar energia com o vírus, digamos assim, e aí o CD4 consegue se recuperar a partir daí. Felipe, eu estou olhando aqui o chat, só tem elogios maravilhosos e Que não bom, tem gente, que mais vocês gostaram. pergunta. A gente trabalhou na aula aqui. Marcelo também está agradecendo. Assim, o que eu vou dizer é que se vocês depois tiverem outras dúvidas, outras questões e quiser colocar para a gente repassa para o Felipe. O Felipe pode ajudar a gente também aí, Claro. posteriormente, a esclarecer, tá? Mas a gente vai encerrar, então, agora a nossa atividade. Daqui a 15 dias, não esqueçam, nós estaremos com a Juliane, que está aqui com a gente hoje, falando sobre a abordagem para populações vulneráveis. Então, eu acho que é super importante, porque esse é um foco, né, do nosso projeto, de tentar ter uma boa abordagem para aquelas pessoas que já têm mais dificuldade de acesso, que já têm mais resistência a aceitar o diagnóstico, a receber o tratamento. Então, vai ser muito importante vocês poderem estar com a gente aqui, inclusive para compartilhar também a experiência de vocês. Assim, Juliane vai estar dividindo essa adaptação com o Terésio e o Guilherme. Mas, enfim, um dos brincadores lá do COA, que vai estar com a gente também para falar um pouco de como é que tem se dado essa abordagem, e seria bom que outros linkadores pudessem trazer também aí das suas experiências, tá? Então, eu vou mais uma vez agradecer ao Felipe e desejar a vocês aí uma boa noite, bom descanso e até breve.
Um grande beijo. Obrigada, Felipe. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.